Porque agora eu te convido a conhecer uma história muito bacana, gente. É a história do Miguel, um menininho de 9 anos aqui de Divinópolis. Ele nasceu com paralisia cerebral e ele é a prova viva de que milagres existem. E mais do que isso, do quanto o amor de mãe pode curar. Uma história que é cheia de superação e que virou tema de um livro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel, de conhecer a mãe dele. Te confesso que me emocionei com essa história e você vai conhecer a partir de agora. Este menino esperto, apaixonado por música, é o personagem principal de uma história linda. E ele mesmo vai se apresentar. Olá, eu sou o Miguel Ferreira Mola, do quarto B. Quem vê o Miguel assim, nem imagina que ele tem paralisia cerebral e também foi diagnosticado com síndrome de West, uma doença rara caracterizada por crises epilépticas de difícil controle. A mãe, Enária, conta que teve uma gravidez tranquila, mas os graves problemas de saúde do menino começaram a aparecer após o nascimento. Foi muito difícil inicialmente porque o primeiro filho, e a partir do 3º dia de vida ele já começou com as crises convulsivas, que depois veio, né, a síndrome de West e essa paralisia cerebral. Então, como o diagnóstico não era bom, foi muito momento assim de dor, de angústia, de sofrimento. Foi muito difícil passar por esse processo. Miguel sempre foi uma criança muito feliz, mas devido aos problemas de saúde, os médicos não deram muita esperança para a família sobre o desenvolvimento dele e disseram que o futuro do menino seria bastante difícil. Eles falavam que ele tinha grande possibilidade de não andar e de não falar, devido a essa síndrome e devido à paralisia cerebral. Mesmo diante da situação, para Enária nunca faltou fé nem dedicação incondicional ao filho. Miguel fez acompanhamento com vários especialistas, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia. E a evolução dele, contrariando a previsão da medicina, surpreendeu até os profissionais de saúde. Os médicos falam que assim, foi além das expectativas, porque realmente foi surpresa essa situação desse desenvolvimento dele tão positivo. Então os médicos ficaram surpresos, porque o que a medicina mostrava é que realmente ia ser um percurso bem trabalhoso e possivelmente seria um cadeirante e uma criança que ia ter muita dificuldade para falar. E poderia até não ter um entendimento do mundo, né? O menino, que segundo os médicos passaria a vida em uma cadeira de rodas, sem conseguir se comunicar direito, anda, brinca, conversa e mostra para todo mundo que o amor de mãe é capaz de curar. Teve muitos milagres, né? Falo que Deus foi muito misericordioso conosco. Essa força, essa determinação que Ele me deu, diante de tantos sofrimentos, de tanta coisa, olhar hoje para o Miguel e vê-lo assim, ele é prova viva de um milagre. Com a evolução, Miguel já até recebeu alta da fisioterapia e em casa segue cercado de carinho. Uma história tão linda de amor entre mãe e filho e de superação merecia ficar eternizada, né? E foi assim que nasceu a ideia da Enária de escrever um livro. Foram meses relembrando momentos de lutas e de vitórias e que agora muita gente vai poder conhecer. Eu tenho que apresentar para vocês minha mamãe para nosso livro. Olá, meu nome é Enária, esse aqui é o meu livro, o livro do Miguel. No livro Alma Confiante, Enária traz detalhes sobre a vida ao lado do filho e as vitórias diante de diagnósticos tão complicados. Eu falo que esse livro Alma Confiante, ele é o meu segundo filho, né? Eu fiquei exatamente 9 meses escrevendo esse livro e teve muitos bloqueios, porque ao escrever eu estava revivendo toda a história que eu passei com ele, mas ao mesmo tempo foi um processo de cura para mim. Eu falo que a cura foi concluída no momento que eu escrevi isso aqui. E pelo fato de escrever, eu falei, agora eu tenho que publicar esse livro, porque essa história que antes era só nossa, agora eu quero que ela chegue até mais pessoas. Com os relatos de momentos emocionantes, Enária espera inspirar outras pessoas. O que eu vivi aqui, eu falo que eu tinha uma palavra que me incentivava, que era causador. Essa palavra eu tirei
última, né, que é dor, e ficou a causa. Então, aqui hoje eu falo que a minha causa nesse livro é a maternidade. Então, eu relato toda uma vivência que não tem ficção, que é uma história que realmente eu vivi. Vendo o Miguel assim, é impossível não se surpreender com a superação dele e com a força do amor entre mãe e filho. História contada no livro e uma missão que a Enária vai levar adiante. Aqui existe um amor incondicional. Ele tem que estar em primeiro lugar e esse amor tem que estar em evidência. E eu falo que quando você tem essa conexão e o amor está acima, né, do diagnóstico, eu falo que não há negociação. Porque não há negociação para o amor, né? Ele tem que estar presente, ele tem que estar em evidência e ele tem que ser junto com a criança, junto com a família, para que a criança se sinta acolhida. Gente, fala sério, que história mais linda, né? No dia que o Reginaldo Dias e eu estivemos na casa da Enária, do Miguel, eu te confesso que, assim, a gente se emocionou demais com essa história. Eu adorei contar a história do Miguel porque me surpreendeu de verdade. Quando eu saí da redação, né, para fazer essa reportagem, que a gente pega aquela pauta com as informações, e aí eu li que a gente ia contar a história de um menino que nasceu com paralisia cerebral, com problemas de saúde, e que a mãe tinha escrito um livro sobre a história dele, eu me preparei psicologicamente, não imaginei que eu ia chegar lá e ia encontrar uma criança provavelmente acamada, ou então na cadeira de rodas, naquela condição, né, característica de quem tem paralisia cerebral. E aí quem me recebe na casa, no apartamento da família, o Miguel, rindo, brincando, contando caso, dançando, tocando música que ele adora. Eu fiquei impressionado, né, com a força desse menino, com a alegria desse menino e principalmente com o amor de mãe, né? Todo mundo sabe, acho que ninguém duvida da força do amor de uma mãe com um filho e é impressionante realmente o quanto o amor, o carinho, o quanto isso é transformador, né? Apesar dos médicos dizerem para a família, né, que o Miguel nunca teria uma vida normal, que ele certamente estaria, né, pelo resto da vida enfrentando uma série de dificuldades e que lutaria com isso enquanto fosse possível, mesmo assim, a Enária nunca duvidou que ela ia ter um filho que ia brincar, que ia ter uma infância feliz. E olha aí o Miguel, a prova viva disso. Fiquei feliz demais de conhecer essa história. Estou lendo o livro, né, que a Enária escreveu e eu recomendo, porque é realmente uma história daquelas de arrepiar e de se inspirar. Naqueles momentos em que você recebe uma notícia que não é muito boa ou que você está enfrentando um problema que você acha que não tem solução, aí você vê, né, a força das pessoas de enfrentar obstáculos, por maiores que sejam, e de levar uma vida adiante com alegria, com amor. E foi muito bacana conhecer a história do Miguel. Se você quiser adquirir o livro, né, conhecer melhor essa história, você pode entrar em contato com a Enária pelo telefone 37 999 35 5678. Tenho certeza absoluta que, assim como eu, como agente aqui da TV Alterosa, você vai se emocionar, você vai gostar de conhecer melhor, né, mais detalhes ainda da história do Miguel. Fiquei muito feliz realmente de conhecer isso.